Olá, pessoal. Vamos retomar a nossa aula, a aula de número 2, que é falando sobre a educação medieval. E nós vamos trabalhar aqui resumidamente, falando sobre esse período de grande importância na história da educação, no contexto histórico também. E eu gostaria de iniciar com vocês com a frase de Santo Agostinho: aquilo que é a verdade descobrir não pode contrair aos livros sagrados, quer do Antigo, quer do Novo Testamento. Então, já por essa frase de Santo Agostinho, a gente observa que esse período da história, né, que é chamada de Idade Média ou Idade Medieval ou Idade das Trevas, a gente vai percebendo por essa frase que a educação continuará rigorosamente para a classe alta, né, pela qual fazia parte o clero e a nobreza. Tá? Então, resumidamente aqui, eu quero colocar para vocês um resumo dos tópicos pela qual nós vamos discorrer nesse momento. O ponto de início, que é a doutrina da Igreja Católica. Segundo ponto, conhecido como século das trevas. Terceiro, educação conservadora. Quarto, crítica à educação grega, que era liberal, que nós vimos na aula passada, e a romana, que era prática, né? Fundação também da Companhia de Jesus, que foram os jesuítas, né? Pela qual essa companhia veio para o nosso Brasil. E logo em seguida, na próxima disciplina, História da Educação, nós daremos início com a chegada da Companhia de Jesus no Brasil, tá bom? Então, no primeiro tópico, nós falamos, estamos vendo aí, que é a doutrina da Igreja Católica. Bom, no período medieval, a educação ela era desenvolvida em estreita simbiose com a Igreja, com a fé cristã e com as instituições eclesiásticas, que enquanto acolhiam os oratórios, os especialistas da palavra, né, os sapientes, os cultos, que eram distintos dos belatores e dos laboratores, eram as únicas delegadas com as corporações do plano profissional a educar e a formar e a conformar. Então, a gente percebe aí que, a partir desse momento, a igreja parte com modelos educativos e as práticas de formação. Ela organizava-se de maneira institucional e programava as intervenções, como nela se discutia tanto as práticas quanto os modelos pela qual eles iriam implementar naquele período, né? Aí nós estamos vendo o contexto histórico nos nossos slides abaixo. A Idade Média, ela é dividida em dois períodos, que é a Alta Idade Média, que aconteceu do século V ao século IX, e a Baixa Idade Média, que acontece do século XI até o final da Idade Média, no século XIV. Bom, nesse período aí, a gente pode observar, né, com a decadência do Império Romano, começa um novo período da história, que é chamado de Idade Média. E ela vai se dividir nesses dois períodos, né? Que vai do século V, o primeiro do século V, ao século IX, porque a Idade Média
ela percorreu por um longo período de séculos, que foi do século V ao século XIV, né? Onde começa a transição para a modernidade, para a Idade Média, para a Idade Moderna. E em segundo, a Baixa Idade Média, que ocorreu nos últimos séculos desse período, né? Que foi do 9 ao 14. Bom, como nós já falamos, o início da Idade Média aconteceu pela decadência do Império Romano do Ocidente, porque também estava dividido em duas partes, né, em dois períodos. O Império Romano estava dividido em duas partes, que era o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Então, a decadência do Império Romano do Ocidente, porque o Império Romano do Oriente ainda se instalou por um bom tempo, que foi mudado para o Império Bizantino, com a capital em Constantinopla. E também a expansão do cristianismo, né? Porque na Idade Média o que prevaleceu foi a expansão da religião do cristianismo, da religião católica, né? E ela serviu como elemento agregador, né, a essas novas formas, a esses novos modelos de educação nesse período. E também nós não podemos deixar de destacar que foi o período da implantação do sistema feudal, né? Esse sistema chamado de feudalismo, onde foi caracterizado pela suzerania e a vassalagem, né? Ou seja, os senhores, donos de terra, e a vassalagem, os senhores, as pessoas que trabalhavam, né? Os vassalos que trabalhavam para esses grandes senhores, chamados de senhores feudais. Então, como nós já falamos, né? Nós vamos estar dando continuidade aí, como aconteceu essa educação religiosa, as escolas monarcais, corporações de ofício e também a educação da mulher. Bom, como eu já falei, a escola, como nós conhecemos, é um produto da Idade Média. A sua estrutura ligada à presença de um professor que ensinava a muitos alunos de diversas procedências e que devia responder pela sua atividade à igreja ou a outro poder. E suas práticas eram ligadas à discussão, ao exercício, a comentário, à arguição e etc. As suas praxes disciplinares e avaliativas vêm daquela época que a organização dos estudos nas escolas monásticas e nas catedrais, sobretudo também nas universidades. Aí nós poderíamos também falar sobre as escolas paroquiais, que foram as primeiras, remontam ao século II, limitavam-se à formação de eclesiásticos, sendo que o ensino ministrado por qualquer sacerdote encarregado de uma paróquia, que recebia sua própria casa, que recebiam essas pessoas em sua própria casa, como jovens e rapazes. À medida em que a nova religião se desenvolvia, passava-se das casas privadas às primeiras igrejas, nas quais o altar substituía a tribuna. O ensino era reduzido aos salmos, às lições das escrituras, seguindo uma educação estritamente cristã, né? Então, vocês observam aí como se deu essa educação religiosa, né? Que foi, as escolas eram nas paróquias e limitavam também ao público, né? As pessoas. A formação era eclesiástica. E as escolas monásticas visavam inicialmente apenas a formação de futuros monges, de pessoas que iriam se dedicar à igreja, às escrituras, né?
e funcionava de início apenas em um regime de internato. Essas escolas abriram mais tarde outras escolas com o propósito da formação de leigos cultos, ou seja, eram filhos dos reis e os servidores também, né, que participavam. O programa de ensino nesse período foi muito elementar, como também na Idade Antiga, né? Essas pessoas aprendiam a ler, escrever e também conhecer a Bíblia. Conto também de um pouco de aritmética, né, a calcular, e foi se enriquecendo de forma a incluir o ensino do latim, da gramática, da retórica e da dialética, né? Então, essas escolas monásticas, ela foi atribuída mais prioritariamente a essas pessoas, né, que queriam futuramente ser monges da Igreja Católica, e eles precisavam aprender a ler e escrever, conhecer os livros da Bíblia, interpretar, e para isso começou a funcionar essas escolas como internato, né? Como internato para que eles pudessem ficar à disposição da igreja. As escolas platinas também, né? Junto com a corte e com seu próprio palácio, Carlos Magno deu o nome à chamada Escola Palatim, para o apoio do seu plano de desenvolvimento escolar. O próprio Carlos Magno chamou o monge inglês Alcuino, e sobre a sua inspiração, que a partir de 787 foram emanados o decreto capitular para a organização dessas escolas, né, chamada Escola Palatim. Estes incluía as 7 artes liberais repartidas no Trivium e no Quadrivium. O Trivium abraçava as disciplinas formais, né, que era gramática, retórica e dialética. Esta última, na Quadrivium, desenvolvia mais tarde também a filosofia. Ela abraçava as disciplinas reais, aritmética, geometria, astronomia, música e, mais tarde, a medicina. Então, gente, nós podemos observar que essas escolas, elas também tinham um objetivo, né? Um objetivo a mais de conhecer, né? Porque esse período foi um período de grande também descobertas, podemos dizer assim, né? Mas essas descobertas muitas vezes ficavam camufladas apenas como conhecimento para a Igreja Católica. E essas escolas Palatim, a gente viu que ela teve uma organização diferenciada, né? Como nós falamos anteriormente, ela incluía 7 artes liberais, né? E foram repartidas, divididas em Trivium e Quadrivium. E a Trivium tinha as disciplinas de gramática, retórica e dialética. Mais tarde foi acrescentada também o desenvolvimento da filosofia, que desde a Idade Antiga ela já ganhava uma importância, um espaço, né? E a Quadrivium, que eram compostas de 4 disciplinas: aritmética, geografia, astronomia e música, e mais tarde também eles implementaram, associaram a medicina, certo? E as escolas catedrais, né? As escolas catedrais, né, elas foram construídas na zona urbana, saída das antigas escolas monásticas, pela qual nós já falamos, que alargaram o âmbito dos seus estudos. Tomaram a dianteira em relação às escolas dos mosteiros, que foram instituídas no século XI, por determinação do Concílio de Roma,
que aconteceu em 1079. Também passam a partir do século XII, no Concílio de Latrão, em 1179, a ser mantida através da criação de benefícios para a remuneração dos mestres, daqueles que ensinavam, não é isso? Prosperando nesse mesmo século ainda, no século XII. E, bom, a atividade intelectual abria-se ao exterior, ainda que de forma lenta, observando elementos das culturas judaica, por exemplo, árabe e também da persa, redescobrindo os autores clássicos como Aristóteles e, em menor escala, Platão, né? Então, como nós falamos na aula passada, esses nomes, né, lá da Grécia Antiga, Platão, Aristóteles e Sócrates, foram verdadeiros seres que dominaram o conhecimento através dos questionamentos, das indagações e principalmente do domínio da racionalidade humana. E esses modelos, até hoje, né, se questiona e se fala, se discute, né? E na Idade Média não foi diferente. Nós temos aqui também, nós podemos falar um pouco sobre as universidades. Supõe-se que a primeira universidade europeia tenha sido na cidade italiana, Salerno, cujo centro de estudos remonta ao século XI, por aí, parece, final do século XI, início do século XII. Né? As universidades elas de Bolonha e de Paris estão entre as mais antigas desse período. Outros exemplos são as universidades de Oxford e mais tarde a vez da constituição de universidades por iniciativa papal ou real. Exemplo dessa última é a Universidade de Coimbra, né, que foi fundada em 1290. Originalmente, eu acredito que essas instituições elas agregarem mestres, discípulos que estavam dedicados ao ensino superior de algum ramo do saber, como por exemplo, nós citamos anteriormente, né, a medicina, o direito, mas principalmente a teologia, porque o principal objetivo nesse período era a educação religiosa para a expansão do cristianismo. Porém, com a efervescência cultural e urbana da Baixa Idade Média, logo se passou a fazer referência ao estudo universal do saber, ao conjunto das ciências, sendo, né, propagada nesse período aí da Idade Medieval, certo? Nós vemos aqui também algumas conhecimentos ainda da Idade Média, que a partir do século II surgiram a filosofia dos padres da igreja, que era denominada, caracterizada como patrística, e outra característica era a razão. A razão é considerada auxiliar da fé. Ela não era superior ao conhecimento da fé, mas ela era considerada como um auxiliar. E ela era, como eu disse, subordinada, né? Era subordinada à fé, tá? A gente vê também aí o creio para aprender, e eles recorreram à filosofia platônica e vieram adaptar ao cristianismo os conhecimentos lá da Idade Antiga, que vocês vão até observar na próxima aula, que é Renascimento, que é transição da Idade
Média para a Idade Moderna, a gente vê que o conhecimento já está bem avançado e a ciência já busca esclarecer, né, alguns fenômenos e os acontecimentos daquele período. Um destaque aí da Idade Média, né, do conhecimento, do saber, era o próprio Santo Agostinho, né? Que ele era o principal representante da patrística e ele converteu-se também à religião católica. Santo Agostinho, ele também tinha uma visão histórica, o início representado pela criação e termina com o juízo final, que ele buscava esclarecer na forma pela qual ele ensinava, e retoma também a teoria do mundo sensível e do mundo das ideias de Platão, né? Que não vem o caso nós discutirmos agora e aprofundar sobre esse mundo sensível. O mundo das ideias, que também passa a representar o divino. O homem recebe de Deus o conhecimento das verdades eternas. Deus ilumina a razão e torna possível pensar o correto. Isso aí foram as principais ideias defendidas por Santo Agostinho. E essa ideia ficou também conhecida como teoria da iluminação, que vai buscar favorecer na Idade das Luzes, né? Lá no século 16, 17, fortalecer essas ideias da racionalidade, né? Colocar mais em prática a questão da racionalidade humana, tá? Que vai prevalecer e chegar aos conhecimentos, né, da atualidade. Vai ser base desses conhecimentos, do desenvolvimento da ciência, né? Então, a gente observa aí que, a partir desse período da Idade Medieval, a educação também estava restrita aos monges da Igreja Católica, né, às pessoas que faziam parte do clero e às pessoas também que faziam parte da nobreza. E uma dica de filme muito interessante para vocês assistirem é A Vida de Martinho Lutero. A Vida de Martinho Lutero traz um esclarecimento preciso sobre a história da educação e o contexto também da história em si, da história do período nesse filme, tá bom? Então vocês podem estar assistindo, ok? Então é isso, basicamente isso. E eu espero que vocês tenham entendido aí nosso resumo da história da educação na Idade Média.